Na era do politicamente correto, por mais que eu odeie começar já um vídeo usando um clichê desse, mas é o caso, né? Na era do politicamente correto, falar de beleza, e especialmente em relação à saúde, é um problema. E não pode ser um problema, pelo simples fato de que é a verdade. E verdade nenhuma deve ser subjugada à política, à ideologia. Nunca, em nenhum momento. É a partir do ponto em que isso começa a acontecer em alguma sociedade, em alguma nação, em algum distrito, em algum lugar específico, que começa a dar merda, meu amigo. Não vamos entrar nessa questão, tá? Mas sim, vamos entrar na questão do porquê é uma verdade absoluta que saúde e beleza são indissociáveis, inseparáveis. Dependem uma da outra. Um organismo qualquer, pense numa planta, num animal, num ser humano. Ele carrega um código genético. Tá? Qualquer ser vivo carrega um código genético. Ah, mas sei lá, às vezes tem alguma exceção, não importa. Tá? Estamos falando da vasta maioria aqui, estamos falando da regra. Esse código genético foi selecionado ao longo de dezenas, centenas, milhares, milhões de anos, de acordo com a evolução, certo? Foi naturalmente selecionado, seleção natural. Todo e qualquer organismo foi sendo aperfeiçoado, foi se aperfeiçoando para poder se adaptar, sobreviver ao longo dos séculos, dos milênios, das eras aqui no planeta Terra. Tá? A gente está falando dessa porra desse planeta. E todo e qualquer organismo que não teve sucesso nessa empreitada, cuja genética não conseguiu se construir, o código genético não se estruturou de uma forma que fosse suficientemente eficaz para a sobrevivência aqui, nas condições sob a qual nós estamos submetidos, que, claro, variaram ao longo dos tempos, eras glaciais, enfim, mas pouco importa a questão de pontualidade temporal, tá? Mas a ideia geral aqui. Se estruturaram para suportar os organismos foram se estruturando para suportar determinadas condições. Os que não conseguiram pereceram, sumiram, foram apagados da história. Tá? Eu tô no assunto, tá? Confia. Esses códigos, essas informações genéticas, se desenvolveram de acordo com um determinado conjunto de regras, certo? As regras da vida na Terra. A temperatura, que vai de, sem considerar extremos, né, vai de, sei lá, 0 a 40 graus. O clima em geral, a sazonalidade das chuvas, os organismos já existentes aqui, as plantas, as outras plantas, aos outros animais, a topografia, aos terrenos montanhosos, áridos, desertos, tropicais, etc, etc, etc. A química, aos nutrientes no solo, a composição física também de todo a nossa matéria aqui na Terra e de DNA e outros fatores. Para que toda essa estruturação estivesse de acordo com todas essas regras, são necessárias determinadas restrições, certo? Para viver aqui na Terra, um organismo tem que se desenvolver de uma forma a aproveitar o melhor possível os recursos que existem aqui. Independente de quais sejam. Diferentes animais se alimentam de diferentes substratos. Animais carnívoros, animais herbívoros, mas toda a carne, todas as ervas, todas as gramas, todo o mato, todas as plantas, toda a vegetação rasteira ou não,
são fatores pré-determinados. Aqui não existe nenhum tipo de organismo que se alimenta de butano, porque não é suficientemente abundante, não é tão facilmente metabolizado quanto determinadas substâncias específicas. Todo o ser, toda a fisiologia desse animal, dessa planta, passa então a se organizar em torno de um sistema cujo objetivo primário é a eficácia máxima nos processos de metabolização, nos processos de geração de energia, certo? Sobrevivência. E, claro, quanto mais complexo o ser, pegando só o reino animal, sem pensar nos outros, só os vertebrados, tá? Dos peixes aos mamíferos, existe uma puta de uma diferença na complexidade dos órgãos, sem considerar os invertebrados, sem considerar outros reinos, etc, etc. Organismos mais complexos desenvolvem mais sistemas e precisam de mais energia, certo? É sempre uma troca, é sempre um jogo de vantagens e desvantagens. Quanto mais pode ser exigido em termos de recursos naturais, em troca de uma eficácia maior no processo de sobrevivência. E ao longo de milhares, dezenas, centenas de milhares de espécies de diferentes organismos foram ao longo dos anos convivendo em ecossistemas onde existia necessariamente essa inter-relação e cada vez mais fatores passaram a ser adicionados conforme diferentes espécies desenvolveram diferentes estratégias para lidar com a vida, com a sobrevivência. Então esse é um fino, e eu tô no assunto aí, esse é um fino, você já vai entender. É um jogo extremamente sutil, que envolve infinitos fatores. Nós, seres humanos, hoje não conseguimos compreender metade dos fatores que influenciam esse tipo de relação intrínseca e complexa, que é a natureza em si. Não está necessariamente contida na natureza mais do que contém a própria natureza, porque ela em si é a manifestação desse fluxo constante, o ciclo da vida, certo? Esse processo, por ser tão finamente ajustado e alinhado, está sujeito a um desequilíbrio, a um desbalanço, até uma destruição completa. Se uma pecinha, uma dessas engrenagens desse sistema infinito em sua complexidade é tirada do lugar, é deturpada, é adulterada de alguma maneira. A partir daí todo o sistema, toda essa rede, essa teia que se construiu ao redor de relações específicas entre infinitos fatores é afetada, direta ou indiretamente. A população de alces numa determinada floresta, sei lá onde é que tem alce, no Canadá, a população de alces diminui porque aconteceu uma seca ou porque existe caça predatória, qualquer tipo de coisa. A população de alces cai para 20% ali, por causa de algum fator externo. Esses alces, ao longo dos anos, desenvolveram uma técnica de afiar a porra da galhada nas árvores, porque eles têm um mecanismo de acasalamento, onde eles precisam disso, para se estabelecerem como o alfa, e isso é uma vantagem no sentido da sobrevivência. O alce alfa consegue perpetuar seus genes. Enfim, entendo o que eu estou falando. Eu não sei porra nenhuma de alce, mas você está entendendo a ideia, né? Vai pegando a ideia. Esse animal específico, o alce,
Carrega em seu código genético uma série de comportamentos pré-determinados. Um alce não aprende que ele tem que afiar a galhada na árvore. Não é a mãe do alce que ensina isso, não é o pai do alce que mostra para ele como é que faz. O alce não é a gente que tem que ficar se barbeando, que alguém tem que ensinar. Não, está no código genético. É natural, é orgânico. Está no código genético porque é uma estratégia de sobrevivência, é uma vantagem evolutiva de alguma forma. Tanto esse comportamento de afiar a galhada na árvore, eu estou dando um exemplo, tá? Não sei se acontece, então, existem milhares de outros. Os alces são seres sociais, estou dando exemplo, eu não sei. Os alces são seres sociais que de mês em mês, existe ali alguma sazonalidade no ciclo circadiano do bicho, sei lá, que eles se reúnem para fazer sei lá o quê. Tá? Daí diferentes grupos vão lá, se reúnem e pastam em um lugar específico. A partir desse processo, abrem-se clareiras na floresta, não sei da onde, lá onde vivem esses alces. Né? Conforme esses alces afiam a galhada, eles descascam uma árvore específica, que é a mais eficaz para esse processo, e essa árvore depende desse fator externo dos alces para continuar o seu próprio ciclo. Porque essa árvore tem uma seiva lá que está envolvida em fatores essenciais para a perpetuação da espécie, e essa seiva só pode vazar se existir esse contato, esse atrito. E o fator primário para que isso aconteça é a influência dos alces que moram na mesma região. Os dois... Eu dei uma volta do caralho aqui, tá? Porque eu não sei porra nenhuma de alce, eu devia ter usado um exemplo que eu entendo. Mas só para você entender como as coisas são, né? Como a evolução acontece de uma forma interdependente. Não é um bicho que ele evolui para ser o mais eficiente possível nos seus processos. Não, o ecossistema inteiro evolui para que a eficácia exista de uma forma interdependente. Um exemplo muito mais simples. As flores, as plantas e as abelhas, a polinização, certo? Diversas espécies de plantas dependem das abelhas, dependem de algum tipo de inseto ou pássaro para que ocorra a polinização, a fertilização, a fecundação e efetivamente a perpetuação da espécie, porque se não existe a fecundação, não existe a troca de material genético e aquela planta, aquela árvore específica desaparece. Então, se existe algum problema com a população de abelhas, ou de pássaros, ou de alces, a árvore que precisa que a seiva vaze, que não desenvolveu um mecanismo para que isso acontecesse automaticamente. Por quê? Porque existia o fator alce envolvido. Não foi um acordo. Você afia o seu galhado aqui. Não, aquilo já estava em jogo. Um se adaptou ao outro. É um fator tão determinante, tão constante quanto a própria meteorologia, quanto o próprio clima do local específico, quanto a própria topografia do local. Mesma ideia com as abelhas e as flores, etc. É um fator importantíssimo na constituição, na vida, na perpetuação do outro. Um organismo plenamente desenvolvido é um organismo saudável, certo? O que é saúde? É isso. É um organismo em suas funções plenas. Tudo está funcionando direitinho. Vamos falar em português claro aqui. Tudo funciona. Tudo funciona. Os órgãos trabalham da forma como deveriam, os sistemas estão interconectados em harmonia, não existem doenças, não existem bloqueios, não existem traumas e fatores impeditivos. Todos os braços estão presentes, todas as pernas estão presentes. Tudo aquilo que já veio embutido no código genético daquele espécime específico, daquele indivíduo de uma espécie, se manifestou da forma como deveria. Isso é saúde. Isso é saúde.
E é aqui que começa, você vai começar a entender por que eu tô falando toda essa porra aqui. Quando eu me refiro à intrinsecalidade da beleza na saúde, da saúde na beleza. A natureza intocada, Galápagos, pense, tá? Uma ilha lá que foi descoberta, acho que no século XX, enfim, nunca tinha sido visitada, nunca tinha sido tocada pelo dedo sujo da humanidade. Naturalmente, estou dando esse exemplo para, sabe, um pedaço de natureza intocada ali. Naturalmente, as relações que se desenvolvem ali naquele ecossistema são fascinantes para o nosso olhar mesmo. Não tem alguém que não fique impressionado pela riqueza da vida, da harmonia das espécies num lugar como na Ilha de Galápagos. E não precisa nem ir tão longe, né? É só porque é uma coisa mais alienígena, uma natureza totalmente intocada. Mas você pode pensar numa paisagem. Por que paisagens são bonitas? Por que o plano de fundo do Windows XP é uma colina? Por que tem uma porra de uma colina, velho? Por que quadros representam lugares pitorescos e cenários? Como é que é aquele movimento artístico? Não é naturalismo, enfim, aquele movimento, todo um movimento artístico, não sei se no Brasil de forma ou no exterior, que foi voltado para essa ruralidade, um contato maior com a natureza, a vida simples e tal, né? Por que é tão inerente, por que é um comportamento tão atávico a nós, seres humanos, essa admiração da natureza, essa contemplação? Por um simples motivo. A natureza em si funciona de forma harmônica. É um macro-organismo no sentido acima, micro-organismos, um macro-organismo, um ecossistema. A natureza em si é um macro-organismo saudável, onde todos os fatores envolvidos, todos os sistemas estão em harmonia. Assim como num indivíduo, como num organismo, a saúde é exatamente a mesma coisa. Com a diferença de que o macro-organismo de um ecossistema, ou elevando ao extremo da própria Terra, é composto de tecidos, de órgãos, de células, fazendo uma comparação, uma analogia, representados por nós, representados pelos animais, representados pelas plantas, representados pelos vírus, pelas bactérias, pelos fungos, etc, etc. A natureza tem uma força, tem uma capacidade tão grande de reconstrução, de harmonização, mesmo a partir de qualquer tipo de desequilíbrio, que a saúde se manifesta através de uma paisagem, através de qualquer tipo de explicitude da imensidão que é um caráter inerente a esse macro-organismo, que é impossível não ver beleza nisso. Que é impossível não sentir atração. Que é impossível não admirar. É natural que cada um de nós tenha, sim, esse respeito, tenha, sim, até esse temor pela natureza. Então a beleza, na forma talvez mais pura possível, mais incontestável, porque quando você coloca no âmbito humano o que é belo, o que não é,
você entra também em questões humanas. Você entra em discussões relativas a discussões sociais, políticas, ideológicas e tal. Isso mancha a porra do princípio fundamental do que é a beleza, do que é a harmonia, do que é a pureza e a saúde. Então, eu estou construindo todo esse raciocínio com foco na natureza justamente por esse motivo. Que não existe uma alma viva que vai dizer, nossa, que coisa horrível, a natureza é feia. Não, eu olho uma paisagem, eu me sento nas pedras e observo o mar, o horizonte, e acho uma bosta. Nossa, que tosco. Não existe. Não tem discussão em cima disso. Então é uma ótima forma de compreender o que caralhos quer dizer beleza, de fato. É nada mais do que a saúde, do que a função, do que o orgânico manifesto nas relações plenas e desimpedidas entre cada pedaço, cada parte, cada fragmento desse todo. Construída essa base, fazer o quê, né? Nada do que eu trago aqui é simples o suficiente para não passar meia hora com uma explicação prévia para poder entrar de fato no assunto mais prático. Mas é essa a ideia. É justamente essa a ideia. Se eu vier aqui e te trouxer fórmulas prontas e respostas e conclusões, vou estar fazendo a mesma coisa que uma galera já faz. Disso a internet já está cheia. E com isso eu não quero contribuir. Quero contribuir com filosofia aplicada à prática, com a praxis, né, que nada tem de político, apesar de ter sido usado dessa forma por um certo brother aí. Mas nada mais é do que a negação da teoria pura em prol da prática embasada por ela. Então não é só filosofar e contemplar o sentido da vida e os princípios do universo, mas entender de que forma isso afeta a nossa vida e como usar esses princípios, como viver de acordo com essas regras para criar a própria realidade. É ter essas ferramentas e entender como o mundo funciona para que se possa construir uma vida de acordo com as próprias, o próprio chamado, os próprios desejos que seja no início, que se desenvolvem em algo mais parecido com um propósito. É isso que eu quero trazer. Esse tipo de reflexão, esse tipo de estrutura a partir da qual você pode construir uma realidade que serve, que funciona para você. Não existe certo e errado aqui, eu vivo batendo nessa tecla. Mas existe o que funciona e o que não funciona, dependendo do teu objetivo. E para conseguir construir algo que funciona, você precisa se adaptar, assim como a natureza, assim como a evolução, como a seleção natural, aos fatores do meio. Num sentido muito mais sutil, já que no nosso caso existe uma mente envolvida e um espírito. O espírito, no caso, ele dá uma força, né? Diferente da mente, que no nosso caso costuma atrapalhar pra caralho. Vou tomar uma água aqui. Essas palestras, né? Vou ter que começar a fazer uma bandeja de frios, deixar aqui do lado, entendeu? Você também, né? Um café, já faz um almoço. Hein? Então vamos lá, para a parte que nos diz respeito na prática, tá? Porque a outra nos diz respeito completamente também, só é um pouco menos acessível em sua concretude. Tá? Fala bonito, né? Então vamos lá. Tendo compreendido esse conceito de que beleza é função, de que função é harmonia, de que harmonia é saúde, todos são conceitos interligados, são conceitos que são causa e consequência um dos outros, tá? Como uma roda onde tudo isso está contido. Não existe horizontalidade nem verticalidade aqui. Existe uma circunferência.
Tá um chiado ali, mas acho que não está atrapalhando. Então, no caso da humanidade, assim como no caso dos animais, das plantas, tá? Vamos da natureza do ecossistema de uma forma mais geral, mais macroscópica, para os organismos que compõem a natureza. Já foi analogia o suficiente, né? Vamos lá, vamos falar de humanos. O que é que leva você, o que é que te leva a achar outra pessoa atraente ou não? O que te leva a admirar um outro ser vivo, né? Num contexto mais simples, um animal, uma planta, etc. O que te leva a ter, ao contrário, a ter aversão? Alguns fatores são muito claros, né? Voltando ao evolutivo, aqui a gente vai mais uma vez partir da base e isso colocando a coisa de uma forma mais complexa, mais envolvida no nosso mundo, na nossa sociedade, ao longo do raciocínio. No sentido evolutivo, diversos fatores contribuem para uma aversão imediata, seja nojo, seja medo, seja desespero, qualquer tipo de coisa que gere um afastamento, contrário de atração, certo? Em vez de sentir o impulso para ir em direção àquele ser, você sente o impulso de se afastar. Não vou descrever exatamente quais são, mas pense no exemplo de uma fera, né? Um leão, um tigre, qualquer coisa desse tipo. Porra, é um bicho bonito pra caralho, né? A contemplação desse tipo de animal, sim, é algo que atrai. Mas na prática, fisicamente falando, você não vai querer estar muito perto de um bicho desse tipo. Porque existe o fator medo envolvido. Existe toda uma como é a palavra? A compleição desse tipo de predador que sinaliza para o nosso cérebro, para algo basal dentro da nossa biologia, que aquilo ali é perigoso. Ninguém precisa te ensinar a correr de um cachorro raivoso na rua. Não, cara, ninguém precisa te dizer. Não, você cuidado. Quando tiver um puta de um labrador putaço, acho que labrador é de boa, né? Um Rottweiler putaço indo atrás de você com a boca espumando, cara, é melhor você correr. Não, você vai correr. Você vai correr. Então existe esse fator. Tá? Um outro, nojo, a aversão. De onde vem? Globo Repórter. De onde vem o nojo? O que é o nojo? É um tipo muito específico de aversão. Eu estudei sobre isso há algum tempo, ouvi algum vídeo, algum artigo que eu achei interessantíssimo, eu nunca tinha pensado sobre isso. Enquanto que o medo é mais no sentido físico, de alguma coisa que pode causar um trauma, que pode causar morte imediata, o nojo é mais no sentido químico, no sentido fisiológico, de alguma coisa que pode envenenar. Alguma coisa que pode internamente ser um problema, ou topicamente, né? No sentido não de um trauma. O leão pode comer teu braço e arrancar fora, acabou. Não tem muito meio termo aí. Agora, uma planta venenosa, alguma coisa do tipo, pode cair na tua pele e, cara, gerar uma queimadura fodida. Se você comer isso, por acaso, você pode morrer, né? Ou, enfim, ter intoxicação alimentar, qualquer coisa do tipo. Certos organismos, até o próprio irritação, cai na cara, se inalar a fumaça específica de um bicho, sei lá. Tudo isso gera nojo, tudo que remete a esse tipo de sensação gera nojo. Substâncias viscosas e tal. Por quê? Por causa desse exato motivo. Porque remete ao veneno. Remete ao perigo químico. Interessante pra caralho. Até a própria expressão de nojo, né? Que ele é um recolher, é um fechar os olhos, é um fechar as narinas, fechar a boca e se afastar. Né?
Esse tipo de... Tá provado minha expressão de nojo, hein? É exatamente isso. É engraçado pra caramba, mas pense nisso, cara. Pense nisso. Por que isso tem relevância pra porra do assunto? Primeiro, porque é interessante, é massa pra caralho, eu tô afim de falar disso. Segundo, porque esses dois fatores, o medo e o nojo, são totalmente evolutivos, como eu acabei de explicar. Você não tem cara, fica... Sabe aquele prato que fica na pia 3 dias? Aí fica com uma comida zoada pra caralho, assim, puta, que nojo dessa merda. Por quê? Porque aquilo ali remete ao alimento, porque você tá no prato, é um negócio que você comeu, e ao mesmo tempo é uma substância viscosa e não exatamente comestível. Então imediatamente cria em você essa sensação de, cara, eu não posso comer essa porra. Tá interligado. E o nojo surge. Você não olha e fala, isso aqui tá com uma consistência estranha, não gostei, terei nojo. Caralho, que nojo. Não, você tem, nojo aparece. O medo é a mesma coisa. Assim sendo, colocando essa base, colocando esse preto, vamos falar do branco, tá? É importantíssimo ter esse contraste numa comparação tão complexa. Se existem fatores de aversão, e eles são completamente evolutivos, não são coisas da nossa cabeça, não são construção social. Existem os fatores opostos, os fatores que geram atração, que também não são construções sociais nem nada do tipo. São tão evolutivos, tão genéticos, tão orgânicos quanto os fatores de aversão. Exemplo, sexo. Sexualidade, a atração do homem, do macho pela fêmea, a atração da fêmea pelo macho. Independente de infinitos fatores, mas aqui é muito claro o motivo evolutivo disso. Você adivinha qual que é? Vai lá, você tem uma chance. Reprodução. Perpetuação da espécie. Transmissão genética. Passar adiante teu código genético. É o instinto mais basal que existe no que diz respeito à perpetuação. Depois, claro, fatores de sobrevivência em geral. Se tá morto, não dá pra você transar. Caralho, o pulso tá foda aqui. Então você tá entendendo como a coisa, a direção que eu tô tentando dar pra essa parada aqui? Não, né? Não tô. O que eu quero dizer, onde eu quero chegar, só que não dá pra falar disso diretamente, né? Mas onde eu quero chegar é isso, é que a beleza serve uma função muito clara e utilitária. Não é brincadeira. Claro, tem todo um nível espiritual relacionado com isso. A contemplação do universo, da perfeição do universo em si, mas é toda uma conversa diferente na qual eu não vou entrar nesse vídeo aqui. Agora, quando você começa a entender a coisa dessa forma, fica impossível negar esse fato de que a beleza é uma ferramenta biológica. Que a contemplação, que a atração é gerada por fatores pré-determinados. Não é aleatória, não é uma construção social. É genético, não é fenotípico, sei lá como é que fala essa porra. E dentro desse mesmo exato raciocínio, eu até ia dar mais exemplos aqui, mas acho que já está suficientemente esclarecido. A atração sexual é tão forte, tão óbvia, que não precisa construir um paralelo aqui. Dentro desse mesmo princípio, intercalam-se fatores de aversão. Um ser humano, por mais, cara, uma mulher linda pra caralho, entendeu? Aquela gatíssima, doente, gorfando, vomitando, com o nariz escorrendo, com, sei lá, velho, com o olho vermelho pra caralho. O que isso sinaliza? Cara, doença.
Essa porra tem alguma coisa errada ali acontecendo. A atração qual que é a porra da palavra? É ultrapassada pela aversão. Por quê? Porque o fator está contido ali, eles não são excludentes, certo? Eles são simplesmente uma questão de intensidade. Então ali, mais uma vez, colocando um exemplo muito claro de alguém doente pra caralho, passando mal, vomitando sangue, entendeu? Cara, você vai, puta que pariu. Pra vencer isso aí, só algo tão sutil, tão sublime quanto o amor, por exemplo, né? Se a pessoa é tua esposa, aí você vai vencer esse medo, essa sensação atávica, graças a algo mais forte, um sentimento mais espiritual, mais ao céu do que à terra, mais divino do que terreno. Mas, mais uma vez, essa é outra conversa, só para colocar essa ressalva aqui. Assim como, nesse exemplo extremamente claro, é fácil de você compreender como caralhos a beleza pode ser, mesmo quando existe beleza, ela pode ser anulada por fatores de aversão, a gente pode começar a ir um pouco mais além. E quando a beleza não existe, ou quando os fatores de aversão são mais perenes, mais permanentes, não um caso absurdo e fora do comum como uma doença terrível. Quando alguém é feio, o que isso quer dizer? Exatamente o que quer dizer qualquer outro tipo de... não dá para chamar de sentimento, né? Mas de sensação de aversão, de nojo, de medo. É exatamente a mesma coisa. A pessoa feia gera isso num nível muito mais sutil. Cara, tu gera nossa, que porra é essa? Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa desequilibrada, tem alguma coisa fora do normal. Ele está entendendo porque eu preciso construir esse raciocínio, né? Agora, calma, tá? Calma. O que é uma pessoa feia? O que caracteriza? A gente pode colocar em casos extremos doenças genéticas. Aí a própria manifestação fisiológica, física da pessoa é perturbada, é desarmônica, é alienígena. E mais uma vez, graças ao fato de nós não sermos um bando de animais, quer dizer, somos, né? Mas temos uma função superior à nossa animalidade, não existe a necessidade de ostracizar esses deficientes físicos ou deficientes mentais, né, que de alguma forma acabam tendo a compleição, em determinados casos, afetada, a compleição física. Como não somos apenas macacos, somos macacos com bônus. Puta descrição, né? O que é um ser humano? É um macaco bônus. Caralho, vou usar essa. Então, graças ao bônus, isso não significa que, cara, a gente vai matar. Isso não significa que você vai sair correndo. Isso não significa que você vai falar, ui, mano, que porra é essa? Não, jamais. Todo o amor, como eu acabei de mencionar, a aceitação é uma parte importantíssima do processo da humanidade. Mas a feiura permanece. E é aqui que começa a entrar a questão politicamente incorreta. Hoje em dia, 2020, o politicamente incorreto nada mais é do que a porra da verdade que ninguém tem coragem de falar. Mas todo mundo sabe. É a porra do imperador pelado andando na rua e a população inteira quieta. Até que alguém pega e fala, cara, esse filho da puta tá sem roupa. Aí a galera do lado, putz, tá mesmo, velho, não é por nada, que eu não queria falar aqui, a galera não tá falando, mas o cara tá meio pelado pra caralho mesmo. Então sim, a feiura permanece, a aversão permanece. O que não significa que ela precise ultrapassar a nossa aceitação, o nosso amor,
nem que seja a nossa máscara social, nem que seja, né, em casos extremos, nem que seja o respeito pelo outro. E esse é o tipo de ponto que o politicamente correto simplesmente, o cabresto impede essa visão, né, de que determinadas causas não implicam em consequências específicas, não necessariamente. Que o fato de que existe a aversão ao feio não implica na ostracização. Não sei se é assim que essa palavra fica. Não implica em violência, não implica em... Não, porra, mas a aversão ainda existe. E mais uma vez, vamos dar um passo além. Nesses casos fica muito claro como o feio é um reflexo do desequilíbrio. Feio é um reflexo da doença, do complexo, da síndrome. Um passo além, o que é feiura estética? E é aqui que finalmente eu quero chegar no ponto prático de fato desse vídeo. Feiura estética, alguém que não tem nenhum tipo de doença, não tem problema, um problema explícito, mas ainda assim é feio, é feia. O que é que existe de feio em uma pessoa saudável? O que é que existe de bonito em outra? Nada mais do que a explicitude da funcionalidade ou da ausência dela. Um rosto simétrico, nos homens, os ombros largos, a musculatura desenvolvida. Nas mulheres, os quadris largos. E outras paradas, né, uma outra coisa ali. Nada mais são, para nós, para a nossa biologia, muito além do nosso cérebro, da nossa inteligência humana, do nosso bônus, né? Isso aí é no sentido do macaco mesmo. Sinaliza uma boa genética, sinaliza uma manifestação plena do código genético de determinada pessoa. Significa que a seleção natural fez o papel direitinho ali. Em um paralelo, é como se fosse um passinho aquém da doença. A doença é a disfunção óbvia. A desproporção, a feiura estética, é a disfunção subjetiva. Não significa que essa pessoa tenha de fato algum entrave, algum problema na própria manifestação dos genes. Mas é esse sinal que é transmitido. É isso que é captado pelo nosso macaco interior. Mais uma vez, isso quer dizer, né? Meu Deus, existem pessoas feias. Existem. Existem pessoas com lepra ainda em 2020. Existe aborto, existe gente que nem nasce e morre antes de nascer. Existe desgraça, existe destruição, existe doença, existe tristeza, existe desolação, existe. Pra caralho. Constatar esse fato não só é essencial para lidar com as consequências disso na vida das pessoas que mais sofrem por causa dessas adversidades, mas é essencial para enxergar o bem que existe em contraposição a toda essa desgraça. É essencial para enxergar a saúde, a pureza, a plenitude que pode ser alcançada em uma vida humana, falando nesse caso específico. É essencial para compreender isso que nós compreendamos também a dimensão da doença, a dimensão da disfunção, da feiura. É essencial. Já percebeu, fazendo um paralelo com a política aqui, que
eu não quero chamar de outro nome, tá? Mas vamos colocar como neoprogressismo, tá? O politicamente correto. Gera exatamente uma zumbificação dos seguidores mais ferrinhos dessas ideologias. Exatamente isso, na negação dos fatos sombrios e obscuros da realidade, a balança, a gangorra aqui, né, fica completamente desequilibrada e deixa de existir a possibilidade da contemplação de tudo que é belo, perfeito e harmônico. Então é importantíssimo entender a doença para que nós entendamos a saúde. É importantíssimo entender a feiura para que nós entendamos a beleza. Agora vamos entrar na parte, eu já acho que eu falei umas 4 vezes isso já, né? A parte prática disso aqui. O que isso quer dizer? Que, puta merda, ou eu sou feio ou eu sou bonito. Não! Não! Esse é o ponto que eu quero trazer nessa porra. Se a feiura é reflexo da disfunção, a beleza pode ser alcançada através da funcionalidade, do desenvolvimento da saúde. Tá, aqui que você está dizendo que é só eu comer salada e eu vou ficar lindão? Sim e não. Existem diversos tons de cinza entre esse preto e esse branco. Uma puta merda, eu queria fazer uma introdução rápida e entrar nessa parte que tem muita coisa para falar. Mas eu acho que eu vou ter que fazer outro vídeo, ou um vídeo de 2 horas. Eu vou fazer outro vídeo. Tá? Esse aqui vai ficar reflexão e o outro vai ficar prática, daí eu vou linkar esse aqui. Entenda a coisa do seguinte, então. Vou deixar esse gancho aí me caminhando para o final dessa reflexão. A alimentação, sim, é um dos pilares de uma saúde plena. E a saúde plena, como nós acabamos de discutir, reflete, refrata, transparece em beleza. O corpo, nossa senhora, falando em beleza, né? O corpo funcional é um corpo bonito. Um corpo gostoso, tá entendendo? É um cara bombado pra caralho, assim. Nossa, meu irmão. Eu não quero usar uma linguagem tão coloquial aqui, mas é uma mina gostosa, tá entendendo? Uma mina gostosa, uma mulher com seios fartos e ancas largas. Isso é lindo, porra. É bonito pra caralho. E é um inferno com quem quer fingir que não. Mas e da onde isso vem? Por acaso essa porra é determinado pelo código genético? Alguns fatores são, mas expressão genética é diferente de codificação genética. Entenda isso nessa porra. Expressão genética é diferente de codificação genética. É a manifestação de uma determinada porcentagem daquilo que foi predestinado pelos genes de um indivíduo específico. Como assim? Cara, pegue a mesma pessoa em 2 realidades paralelas. A mesma exata pessoa. Tá lá, o Francisco de Oliveira da Silva. Tá? Francisco de Oliveira da Silva, CPF 085, nasceu aqui nesse universo e nasceu em outro universo. Né? Teoricamente, não que existam múltiplos universos. Né? Nesse universo aqui, Francisco de Oliveira, esqueci o nome dele, Chiquinho, vamos lá, Chicão. Nesse universo, Chicão nasceu com código genético X. Chicão cresceu numa família que tinha, já desde o berço, ele aprendeu bons hábitos, desenvolveu bons hábitos alimentares. Chicão passou a se interessar por futebol, como um bom brasileiro. Chicão começou a jogar bola já aos 8 anos de idade. Continuou jogando bola para sempre. Se alimenta bem, se exercita. Chicão não trabalha no escritório, ele se movimenta bastante durante o dia, além do futebol. Chicão se interessa, como o próprio corpo já é desenvolvido, ele tem uma pretensão maior a buscar outras atividades físicas.
Chicão faz academia. Chicão chega em casa tão cansado que ele dorme pra caralho. Ele não fica até 5 horas da manhã com luz branca na cara do celular. Chicão come bem, se exercita bem, se alimenta. Ele dorme bem, descansa bem. São esses os 3 pilares básicos de um dos 3 pilares fundamentais de uma vida plena, da autossuficiência. Tá? Corpo, mente e espírito. Os 3 pilares do corpo, da forma como eu coloco, para simplificar: alimentação, exercício, descanso. Tá? Então, é bem básico isso aqui. Eu vou entrar pra caralho em cada um desses 9 pilares, dos 3 pilares. Vou entrar pra caralho, tá? Mas vamos simplificar muito aqui. Chicão 1, tá? Teremos o Chicão 2 daqui a pouco. Chicão 1 é forte pra caralho. Chicão 1 tem a pele saudável, certo? Ruborizado. Ele é, como é que diz? Eu esqueci a porra da palavra. Mas ele não tem a aparência do cara na própria pele é de saúde. Tá? O cara, Chicão 1 que tem os ombros largos. Chicão 1, por causa de toda essa função física, desenvolveu uma boa função psicológica. Ele não é travado, a mente dele não é letárgica. Ele se movimenta bem, ele se comunica bem por causa disso. Por esse motivo ele tem um feedback muito mais positivo, socialmente falando, das outras pessoas. Isso aumenta a confiança de Chicão 1. Chicão 1 é um cara bonito. Chicão 1 é boa pinta. Chicão 1 é um cara saudável. Chicão 1 é um cara bem relacionado. Chicão 1 pega as menininhas. Chicão 1 é uma pessoa, fisiologicamente falando, de um puta de um sucesso. Por quê? Fatores muito simples que vão pontualmente inserindo lubrificações na roda da vida de Chicão 1. Você está entendendo como causas e consequências vão se intercalando aqui? A saúde física gera saúde psicológica, a saúde psicológica gera um feedback social positivo, o feedback social positivo gera confiança, a confiança gera inspiração, determinação, a determinação gera força de vontade para que ele vá para a academia de novo e continue cuidando da saúde. A saúde cada vez melhor gera... assim vai. Assim vai. Chicão 1 é uma pessoa... falando um negócio profundo pra caralho e falando bosta ao mesmo tempo, né? Difícil separar as coisas. Esse é um cara foda, esse é um cara saudável, esse é um cara bonito. Cara, tá, mas e se esse cara for feio? Existem, sim, ele pode ser feio, geneticamente falando feio, tem um nariz grande pra caralho, um ótimo exemplo. Não importa a saúde do cara, o nariz do cara é feio. Mas isso importa muito menos do que a compleição física, do que a postura do cara, do que a abordagem, até mesmo do carisma, certo? Então a saúde dessa pessoa transparece no próprio ser. Você encontra, você enxerga um cara desse, você não tem aversão, por mais que ele tenha um nariz zoado. Porque toda a funcionalidade do organismo dessa pessoa aparece, é explícita, é impossível não enxergar. E isso eleva a vida dessa pessoa e essa pessoa eleva a vida do seu próximo. Chicão 2. Esse aqui tá na merda. Chicão 2, lembrando, ele é o mesmo exata pessoa em outro universo, tá? Em outra realidade. Tomando outras decisões de vida, tá? Se outro universo for algum conceito que te gera dúvidas, pense assim, a mesma pessoa voltou no tempo, tomou outras decisões, ou nasceu em outra família, enfim. Mas o importante é que era o mesmo exato código genético. Chicão 2 nasceu numa família de obesos. Desenvolveu péssimos hábitos alimentares desde o berço. Aos 5 anos, Chicão 2 era gordo. Por ser gordo, o organismo de Chicão 2
precisou, ao passar dos anos, cada vez mais se preocupar em limpar bloqueios de diversos tipos nos órgãos, em lidar, em processar um monte de comida que, cara, o porra do corpo humano não está acostumado a processar. Gasta muito mais energia nisso. Chicão 2 tem uma mente muito mais letárgica. Chicão 2 não consegue se relacionar muito bem com as pessoas, porque a cabeça dele sempre está um pouco mais travada. Ao mesmo tempo, ele é gordo, o que gera o famoso bullying, tá? O que gera chacota, zoação pra caralho. Chicão 2, com todos esses fatores em jogo e se enxergando no espelho e se achando feio, começa a se convencer de que ele não presta no nível inconsciente. As crenças desse pobre, desse Chicão 2, começam a criar uma realidade de que ele é um bosta, de que ele é um fracassado. E aqui a gente entra num ciclo negativo. Como o Chicão 1 tinha um ciclo positivo, você pode falar de uma espiral ascendente. Chicão 2 está numa espiral descendente. Cada fator confirma um ao outro e as causas e consequências se entrelaçam para o mal, em detrimento da vida de Chicão 2. Quanto mais o tempo passa, mais esse rapaz se afunda na bosta. Chicão 2 é feio. Tão feio, tão geneticamente feio quanto o Chicão 1. Mas o Chicão 2 está fudido, ele tem uma vida de merda, ele é infeliz, ele não é saudável. Ah, mas nossa, é genética. Manifestação genética, codificação genética. São duas coisas totalmente diferentes. Responsabilidade é poder. Se essa porra desse Chicão 2 perceber isso, ele consegue tomar para si a responsabilidade. Ah, mas não é dele, não foi culpa dele. Pouco importa, a realidade é essa. Ele pode viver nessa merda e querer mudar o mundo, fazer com que o mundo aceite a bosta da vida que ele tem, ou ele pode sair da merda. Ou ele pode ter uma vida boa. Que tal? Caralho! Sim, existe essa possibilidade. Se esse cara começar a prestar atenção, começar a cuidar da alimentação, se esse cara fizer um esforço de fazer um exercício ou outro, se esse cara fizer um esforço de desenvolver as habilidades sociais, se esse cara fizer um esforço de desenvolver a confiança, ele vai pontualmente em várias inserções nessa roda, ele vai lubrificando a coisa, ele vai fazendo essa roda girar melhor, ele vai colocando a coisa para cima. Ele melhora um pouquinho nesse fator, um pouquinho nesse. Esse aqui impacta todos os outros impactam em uma rede exponencial. Todos os fatores impactam a todos os outros fatores, positivo ou negativamente. E essa pessoa começa a construir uma realidade melhor, começa a sair da bosta, começa a ficar mais parecido com Chicão 2, com Chicão 1. E o feedback começa a ficar positivo, e essa pessoa se levanta, e o mesmo código genético que pouco ou nada determinou a feiura, a aversão que as outras pessoas sentiam por um cara gordo, estranho, e cujo organismo disfuncional aparecia claramente na compleição, na pele amarelada desse cara, né? Essa mesma pessoa pode se desenvolver e se transformar neste cara, com o mesmo exato material genético e com uma expressão genética totalmente diferente. Então, o ponto central de toda essa porra é exatamente esse. Beleza segue a função. A beleza é um indicador, é um indicativo da presença de função, de funcionalidade. Evolutivamente falando, a nossa cabeça, nosso instinto precisa simplificar as coisas. A gente não pode, evolutivamente falando, mais uma vez, nunca tivemos, ao longo dessas dezenas de milhares de anos de existência, pudemos nos dar ao luxo de conhecer as pessoas
conhecer os animais, não, vamos ver se esse animal... Não! Os mecanismos são viscerais. É necessário que existam indicativos imediatos, instantâneos, que digam pra gente, não, isso aqui você tem que se afastar disto, deste animal, desta planta, desta pessoa. Não, você precisa se aproximar dessa planta, desse animal, dessa pessoa. E quanto mais... Pô, justo agora que eu estava tão empolgado. Quanto mais, com I, nós como sociedade ignorarmos fatores biológicos, fatores evolutivos da nossa própria natureza, mais destruição, desgraça e profanidades surgirão. Mais merda vai sair dessa porra. Tá dando errado, não tá dando certo. A hegemonia, hoje, em 2020, é neoprogressista, é o politicamente correto. Essa porra não funciona, porque não se baseia na verdade. Não estou falando da verdade política, não estou falando da direita, da esquerda, não estou falando de opiniões, eu estou falando das regras do jogo da vida, eu estou falando das leis da natureza, eu estou falando dos princípios do universo, aos quais nós, como seres humanos, somos necessariamente subjugados, independente do quanto a gente se ache foda pra caralho, não, o mundo, vamos criar um mundo diferente. Não! Não existe essa chance de criar um mundo diferente, baseado nas nossas regras artificiais. Não, caralho, o que nós precisamos fazer para colocar a sociedade para frente, para nos colocarmos para frente como indivíduos, é entender as regras que já existem, é ler a porra do folheto. Tá, isso é assim, então, nossa, é verdade, eu não tinha pensado nisso. E começar a construir sistemas, mecanismos, instituições baseados nessas regras. É só assim, é só assim, é só desse jeito que a gente vai ter algum sucesso numa empreitada de aceitação, de amor, de saúde, de beleza, de trazer a harmonia, equilíbrio e plenitude à vida de todas as pessoas nesse planeta, que em última instância é o objetivo. E ler esse folheto nada mais é do que entrar em contato com ideias extremamente complexas e profundas como essas aqui que eu estou trazendo. Como tantas outras que tantos outros autores, palestrantes, professores, psicólogos, ou no singular, né? Porque eu estou com o Jordan Peterson na cabeça aqui ao falar de psicólogo, trazem. Estão aí disponíveis para você de graça. Aqui em cima, ó, se você estiver no YouTube, ó, aqui em cima. Você clica aqui nessa caixa aqui em cima, digita Como Viver Direito. Daí você aperta Enter e daí você começa a assistir vídeos longos. Porque se você assiste vídeos curtos, se você vai nesse tipo de coaching mais padrão, mais tradicional, que é, pelo menos pelo que eu conheço, é o mais tradicional aqui no Brasil, você nunca vai entender nada, você nunca vai aprender de fato, nunca vai conhecer as regras do jogo, e não vai poder derivar as suas escolhas, a sua vida a partir delas. Você vai fazer o caminho oposto. Você vai pegar conclusões de outras pessoas que muitas vezes nem têm essa consciência, essa estrutura, e vai importá-las para a sua vida, sem entender todo o embasamento que existe ou não existe por trás disso. E você vai passar a vida inteira fazendo, não, mas tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que pensar assim, tem que pensar assim, sem saber por quê. Caralho, mas por que isso? Mas e se eu fizer aquilo? Cheio de dúvidas, porque você não entende os princípios por trás de tudo isso. O correto é o caminho inverso. É buscar compreender o que está por trás, do que está por trás, do que está por trás, e a partir dessa base, dessa estrutura que você pode derivar as suas próprias conclusões. Você pode escolher as formas mais eficazes de atingir os teus objetivos. E é a partir daí que uma coisa sensacional, foda pra caralho, começa a ser construída. É a partir daí que a tua vida de fato começa a andar.
É a partir daí que a tua evolução acontece. E é a partir da tua evolução que a evolução do teu próximo, da tua família é facilitada. E através da tua família, a tua comunidade. E através da tua comunidade, a tua nação. E através da tua nação, o teu planeta, a porra do mundo. É assim que se muda o mundo. Não é no caminho oposto. Vamos mudar o mundo. Não, você muda a si. E através dessas ferramentas, através dessa estrutura, você consegue ajudar os outros a mudarem a si próprios. E os outros ajudam os outros, e os outros, e os outros, e os outros. E é assim que se muda o mundo. De fato, olhando para si, tomando responsabilidade sobre a própria porra da vida. A ideia de arrumar o próprio quarto antes de querer arrumar a casa dos outros, antes de querer arrumar o mundo. Jordan Peterson. Inclusive, se você não conhece esse homem, pelo amor de Deus, faça isso agora, feche-se, foda-se. Eu não sei se eu vou falar mais coisa, mas não interessa. Esse cara é um monstro, é um monstro. Ele vai... Deve ter muito conteúdo dele em português, tá? Um dos objetivos principais desse meu canal é trazer conteúdo que eu absorvi ao longo de 7 ou 8 anos puramente em inglês, que ainda não está desenvolvido nem perto do que existe nos Estados Unidos, Canadá, etc. Aqui no Brasil. Eu quero desenvolver isso aqui, eu quero trazer esse tipo de reflexão. Mas nunca é uma boa ideia entrar em contato com as ideias de uma só pessoa. Senão você nada mais vai se tornar do que um fanático, de certa forma, do que um seguidor enviesado. Isso é péssimo. Você precisa construir a tua própria estrutura, tuas próprias ideias. E para isso você só pode... A única maneira de fazer isso é colocar as tuas crenças, a tua realidade em embate com visões de mundo diferentes. Várias visões de mundo diferentes. Porque a partir daí você vai começar a enxergar interseções. Cara, esse cara falou alguma coisa que esse cara falou de outra forma, mas ele estava se referindo à mesma ideia. E esse aqui também falou de uma terceira forma, mas ele estava se referindo à mesma ideia. Então a partir daí você começa a abstrair as coisas que realmente importam para você. E daí essa abstração, essa interseção, você assimila de acordo com os teus filtros, com o teu momento. E esse é o processo da autossuficiência.